E aí galera, tudo bom? Tranquilo? Bom, hoje nós vamos falar sobre inequações produto e inequações quociente, que é a última parte do nosso capítulo 4. Ele começa na página 100 do seu livro. Bacana. As inequações produto ou inequações quociente, elas usam basicamente as teorias de sinal de função e inequações. A ideia é que você, quando você tiver um conjunto de funções do primeiro grau multiplicadas ou com uma divisão, né, no denominador, você separe cada uma delas, chama de uma letra ou de um número, resolva, faça o jogo de sinal para cada um deles, estudo de sinal para cada um dessas partes dessa sua inequação, e aí que você depois vai juntá-las todas em um quadro de sinais. Então, você tem que lembrar de todos os passos para resolver esses sistemas, essas inequações produto ou inequações quocientes do primeiro grau. Bom, então o primeiro passo vai ser, você vai separar em cada pedaço dela, cada funçãozinha do primeiro grau, você vai chamar de uma letra ou de um número. Você vai fazer o estudo de sinal de cada um deles como? Lembra? Faz o jogo de sinal, encontrando primeiro a raiz, iguala aquela partezinha a zero, isola o x, você encontrou a raiz. Aí depois você vai ver se a função é crescente ou decrescente através do valor do x ou do valor do a, que é o número que está associado ao x. Depois disso, então dessa maneira você vai saber em que trecho a função é positiva, em que trecho a função é negativa. Depois disso, depois que você fez para cada um deles, aí a gente vai montar agora o quadro de sinais. Como é que ele funciona? Você vai fazer primeiro uma linha na qual você vai colocar todas as suas raízes, aquelas que você encontrou anteriormente, e você vai colocá-las na ordem crescente. Então, você vai colocar do menor para o maior. Em seguida, você vai fazer uma linha abaixo dessa daí que você acabou de escrever, fazer uma linha para cada função do primeiro grau que compõe essa sua inequação produto ou inequação quociente. E por fim, você vai fazer uma última linha que vai ser para a sua resposta. O próximo passo é você baixar de cada raiz que você encontrou uma linha simples. Bom, aqui nós temos a possibilidade de baixar as linhas duplas. Primeiro, para que elas servem? Elas servem apenas para te lembrar no final do exercício que aquela raiz você não pode usar. Mas em que casos a gente usa a barra dupla, né? Bom, a barra dupla a gente vai baixar das raízes que a gente não quer, que não podemos usar. Lembrando que as raízes são aqueles números que fazem dar igual a zero a sua função. Então, se um pedaço vai dar zero, toda aquela história, toda aquela fração ou aquele produto vai zerar também. Então, primeiro, se for raiz de uma função que está no denominador, com certeza você vai baixar uma barra dupla. Por quê? Porque eu não posso ter zero no denominador. Então, preciso para te lembrar, no final do exercício, que você não pode pegar a raiz dessa função. E das funções de cima, do numerador, você vai descer barra dupla se o exercício pedir para você que o resultado seja maior ou menor que zero. Ou seja, se for simples esse sinal de maior ou menor, aí você vai baixar barra dupla para todo mundo. Se o exercício pedir maior ou igual, ou menor ou igual, esse igual permite que as raízes das funções do numerador sejam utilizadas. Pode constar na resposta. Então, se for maior ou igual ou menor ou igual, barra simples para as raízes dessas funções do numerador. Tá bom? Então, lá embaixo a bolinha vai ser fechada, o intervalo vai ser fechado nesses valores, ok? Então, o que acontece? Você vai fazer com que cada uma delas, você vai traçar uma linha para cada uma das funções, dessas partes que você encontrou, uma linha para a resposta, baixou as barras, beleza. Agora você vai fazer
o jogo de sinal para cada uma das funções. Então, entre a primeira e a segunda linha, você vai ter um espaço. Esse espaço, você vai dar o nome que você deu para a primeira função, que compõe, né, sua inequação produto e inequação quociente, e aí você vai pegar e vai fazer o jogo de sinais. Transpor aquele esboço do gráfico ou utilizar a regra Cama, olhando sempre a raiz daquela função. Ela que vai mandar nessa linha. Ou seja, o sinal vai trocar quando você passar pela raiz daquela função. Então, o que acontece? Todos os espaços antes da raiz dessa primeira função, você vai ter um sinal contrário ao sinal do A. Ou você vai transportar o jogo de sinais que você fez anteriormente, né, no passo anterior. Então, por exemplo, suponha que o A seja positivo. Então, antes da raiz dessa função, os sinais serão negativos, K, e depois da raiz, Ma, mesmo sinal de A, os sinais serão positivos. Quando você descer para a próxima linha, você vai ver que agora você vai ter que olhar a raiz dessa segunda função. Então, essa raiz agora é que vai mandar na troca de sinais. E aí você vai pegar antes, nessa linha, todos os espaços antes dessa raiz terão sinais contrários de A e depois dessa raiz terão o mesmo sinal do A. Ou você transpõe o esboço que você fez. Com isso, você vai ter várias linhas para cada uma das suas funções do primeiro grau que compõem essas suas inequações. Bom, aí depois que você completou todas essas linhas, você vai ter uma última no final do seu quadro de sinais. Você vai ter um espaço entre a penúltima e a última linha. É nesse espaço que a gente vai fazer o jogo de sinais. Então, para cada coluna agora, você vai fazer o jogo de sinais. Então, você vai fazer aquele cálculo, né? Que vai ter entre positivo e negativo. Positivo vezes positivo dá positivo. Positivo vezes negativo dá negativo. E aí, sei lá, você vai fazendo jogo de sinais em cada coluna, colocando embaixo o resultado, o sinal resultante de cada trecho. Finalmente, para que você saiba qual é a resposta que você quer, basta que você volte no enunciado e que você veja se eles querem os valores maiores ou menores, os valores positivos ou os valores negativos. Então, se a pergunta tiver lá maior que zero ou maior ou igual a zero, ele quer os trechos que você tem o maisinho ali, os trechos positivos, para os quais a função é positiva. Se tiver menor ou menor ou igual a zero, você quer os trechos negativos, os trechos que tem menos. E aí você vai marcar esses trechos. Bom, lembrando que se você estiver na raiz com barra simples, a bolinha é fechada, o intervalo fechado ali. Se tiver barra dupla, a bolinha aberta, o intervalo é aberto ali. E finalmente, basta que você agora escreva a sua resposta, que você pode dar tanto como intervalo real quanto com conjunto. O x pertence aos reais, tá ok, aí você dá os intervalos. Lembrando que infinito sempre o intervalo é aberto quando você vai fazer intervalos reais, né? Então o colchete é para fora. E se você tiver mais de um trecho, você vai usar a união. Escreve o primeiro trecho, união com o segundo trecho, se é o terceiro união com o terceiro trecho, e assim vai. E se você tiver escrevendo em forma de conjuntos, se tiver mais de um trecho, você vai utilizar a expressão ou. Bom, se você no exercício tiver uma expressão na qual você não tenha zero no segundo membro, você vai ter que fazer algumas manipulações algébricas para que você tenha alguma parte à esquerda, aí no primeiro membro, onde você tenha todos os seus elementos, e no segundo membro você tenha zero. Então você vai, aquela história, joga tudo para o primeiro membro, resolve, dá uma limpada nesse exercício, e aí você vai ter à esquerda, no primeiro membro, uma inequação, um produto, e no segundo membro você vai ter à direita, você vai ter um zero. Bom,
Então, olhando os exercícios dessa bateria de inequações produto e inequações quociente, você tem, por exemplo, o exercício 56 da página 102. Você vai ter, resolva em R as inequações produto. É aquela história. Você vai chamar cada uma dessas partes de 1, 2, ou de A, B, e aí você vai resolver individualmente, ok? E aí depois você vai jogar no quadro de sinais. Lembrando que, por exemplo, o B. O B você vai ter maior do que zero. Ele tem duas funções, pede elas multiplicadas maiores do que zero. Nessas, todas as suas barras serão duplas. Você não pode pegar nenhuma delas porque você não quer que nenhuma delas dê zero. No caso, por exemplo, da 56B, também são duas funções, só que ele quer menor ou igual a zero. Então, nesse caso, todas as barras serão simples, porque os intervalos serão todos fechados, porque pode dar zero. Como não tem denominador, então você pode fazer isso sem problema nenhum. Então, todas as barras serão simples. No 57, ele pergunta quantos números inteiros satisfazem a inequação. Então, ele vai te dar 3x menos 5 vezes menos 2x mais 7 maior do que zero. Veja, então, para começar, todas as barras são duplas, ou seja, eu não posso pegar nenhuma raiz. Depois ele quer os trechos positivos, né? Então o trecho que der o maisinho você vai pegar. E aí depois ele não te pediu a resposta no jeito convencional, que é no intervalo real ou com conjuntos. Ele te pediu quantos números inteiros. Então você vê nesse intervalo quantos inteiros você tem ali como resposta, ok? Então o que acontece? Você pega, por exemplo, o exercício 60, que fala sobre inequações quociente. Agora, você tem que tomar cuidado. Todas as raízes do denominador você não pode pegar. Então, barra dupla para todos eles. No caso do A, você tem x mais 1 sobre 2x menos 1 menor ou igual a zero. Ou seja, a raiz do x mais 1 você pode pegar, a barra simples para ela, que vai ser o menos 1. E a raiz do denominador, que vai ser meio, é barra dupla, porque ele é uma raiz do denominador, e toda raiz do denominador é barra dupla. O intervalo é aberto naquele valor. No caso do B, você tem 4x menos 3 sobre menos 2x mais 3 menor do que zero. Então dá uma olhada. Como é menor do que zero, é mais simples. Todas as barras são duplas no quadro de sinal, e você vai ter intervalos abertos para todas as raízes. E aí você vai fazer, chama de A, o 4x menos 3, resolve, eu boto igual a zero, resolve ele, encontra a raiz, que vai dar 3 quartos, e faz a mesma coisa para menos 2x mais 3, e aí depois para cada um deles você faz o estudo de sinais ou usa o método Cama, tá bom? No 61, a ideia é a mesma, porque perceba, eu posso colocar quantas funções do primeiro grau eu quiser, multiplicadas ou divididas. Então, assim, nesse caso do A, por exemplo, eu tenho 3 menos x sobre x mais 1 vezes x menos 2 maior ou igual a zero. Então, eu tenho 3 pedaços, eu tenho 3 funções. Então, eu vou fazer 3 estudos de sinais, 3 canaletas, e depois eu vou fazer jogo de sinais com todos eles. Como ele quer maiores ou iguais a zero, eu vou fazer barra simples na função de cima, no 3 menos x, barra dupla nas raízes das funções x mais 1 e x menos 2, e vou pegar os trechos positivos. No 62, ele te fala, na letra A, por exemplo, x menos 3 sobre 2x menos 1 maior ou igual a 4. Bom, quando você tem um termo no segundo membro que não é zero, você tem que passar para o primeiro membro. Você vai, ou formalmente falando, né, subtrair dos dois lados esse valor. Ou, na regra prática, passa para o outro lado com a operação inversa. Então, o que acontece? Você vai ter x menos 3 sobre 2x menos 1 menos 4 maior ou igual a zero. Quando você tem uma equação e o denominador é negativo, o denominador tem incógnita, é uma função, você nunca passa multiplicando ou passa dividindo. Por quê? Porque se nos trechos em que ele for negativo, lembra quando a gente viu teoria de inequação? A gente tem que tem que inverter a desigualdade. Como ele pode assumir tanto em partes, né, de x, ele assume valores positivos, em partes ele assume valores negativos, então você é obrigado a trocar o sinal só naqueles trechos em que ele seja negativo. Só que como você não sabe ou você não quer dividir em casos agora, então deixa ele quieto lá embaixo.
ok? Assim como o 64, né? Que você pega, resolver as equações. Então, no A, por exemplo, 2 sobre x menos 1 maior ou igual a 3 sobre x mais 2, você não vai multiplicar cruzado, mesmo porque se você fizer isso, você vai perder raízes. Então, você vai pegar o 3 sobre x mais 2, vai mandar para o primeiro membro, vai ficar então 2 sobre x menos 1 menos 3 sobre x mais 2 maior ou igual a zero. Aí você tem que tirar o mínimo. E lembrando que o mínimo múltiplo comum de funções, você pode lembrar que se elas forem primas entre si, ou seja, não tiverem denominadores, não tiver divisores em comum, então é só você multiplicar as duas, e aí você divide e multiplica como você fazia normalmente. Ok? Então o que acontece? Essa é a teoria de inequações quociente, inequações de produto do primeiro grau. Então você agora pode resolver esses exercícios, que é bom para você treinar. E aí, com isso, nós terminamos o nosso capítulo 4, funções do primeiro grau. Beleza? Bom, então é isso. Um abraço enorme a todos e até a próxima. Tchau, tchau.